De volta com o Band Cidade para falar de economia. Santa Catarina atingiu uma marca importante na exportação de carnes. É o que mostram os dados do Ministério da Economia analisados pela Epagre. Aqui no telão, os dados para a gente. No primeiro semestre de 2021, Santa Catarina exportou 775.600 toneladas de carnes. O faturamento passou aí de R$1,5 bilhão, uma alta de 5,6% na comparação com o primeiro semestre de 2020. De acordo com a Epagre, essa alta nas vendas para mercados como Arábia Saudita, Japão, Chile, China e Filipinas explica estes bons números. Vamos ver aqui por setor. Olha só, carne de frango exportou no primeiro semestre, o equivalente então a 492.600 toneladas. Carne suína, 283 mil toneladas. No caso da carne de frango, o faturamento foi de 829 milhões e 300 mil dólares. E já na carne suína, com esse total exportado, o faturamento chegou então a 703 milhões de dólares. Vale destacar que Santa Catarina é o principal produtor de carne suína do Brasil e o segundo maior do país em produção de carne de frango. E o diferencial por aqui, claro, é o status sanitário diferenciado, como área livre de febre aftosa sem vacinação e também como área livre de peste suína clássica. Por falar em economia, o pagamento de metade do 13º salário aos servidores estaduais está programado para a próxima sexta-feira. A antecipação do recurso promete movimentar a economia catarinense. O pagamento antecipado da metade do 13º salário deve beneficiar diretamente mais de 163 mil servidores estaduais, entre ativos e inativos em Santa Catarina. O adiantamento deste recurso foi anunciado pelo governador do estado, Carlos Moisés da Silva, em maio deste ano. E esta medida promete injetar cerca de 480 milhões de reais na economia catarinense. Os recursos devem estar à disposição dos beneficiados na próxima sexta-feira. De acordo com a Federação do Comércio de Santa Catarina, a medida deve ajudar a impulsionar a recuperação dos setores do comércio e de serviços no estado, além de estimular o consumo e a renegociação de dívidas no início do segundo semestre de 2021. As pesquisas realizadas pela entidade apontam que os consumidores podem utilizar o 13º salário para o pagamento de dívidas, especialmente aquelas que estão em atraso, ou também podem ser utilizados para movimentar tanto o comércio e o serviço. Este economista afirma que os servidores que não possuem dívidas vão poder utilizar a metade do 13º para outros tipos de investimentos. Elas poderão canalizar uma parcela desses recursos para os investimentos no mercado financeiro. Isso propicia, proteger o poder de compra. Temos que levar em consideração que a inflação está acima da meta esperada para este ano e que os juros básicos da economia também têm previsão de aumentar mais 2 vezes este ano, alcançando um patamar de 6,5% até dezembro. Agora as informações da pandemia. Santa Catarina recebeu agora há pouco um novo lote de 69.030 doses da vacina contra a Covid-19 fabricada pela Pfizer. Os imunizantes chegaram por volta de 6h15 da noite ao Aeroporto Internacional de Florianópolis. Ainda hoje está prevista a chegada às 11h50 de um lote com 153 mil doses da AstraZeneca. Ontem o estado recebeu 35.300 doses da vacina da AstraZeneca e 58.800 doses da Coronavac. A Secretaria Estadual de Saúde ainda vai definir a logística de distribuição de todas essas vacinas. Do total de lotes de ontem e hoje, 213.680 doses vão ser destinadas para a aplicação da dose 1 e 102.450 para a dose número 2. 53 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas da Covid-19. Aqui no telão os dados atualizados para a gente. Com essas mortes, chegou então a 17.652 o total de catarinenses que morreram desde o começo da pandemia, vítimas da doença. 1.688 novos casos foram confirmados, total chegou a 1.093.968, com 1.061.157 pacientes recuperados. 15.159 casos em acompanhamento. 75,15% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 249 leitos vagos atualmente. E agora vamos dar uma olhadinha em como é que está a vacinação no estado. Vacinômetro na tela para a gente. Primeiramente a primeira dose, né? 3.303.607
Primeiras doses aplicadas, 45,55% da população de Santa Catarina. A segunda dose aplicada para 1.203.562, 16,6%. Total de 4.507.169 doses aplicadas em Santa Catarina, segundo o vacinômetro do governo estadual. Mudando de assunto, na madrugada dessa terça-feira foi tão gelada quanto a de segunda em Santa Catarina. As temperaturas chegaram a 8 graus negativos na Serra Catarinense. Mais um amanhecer com imagens lindas na Serra Catarinense. Os termômetros registraram temperaturas negativas em diversos municípios do estado. Em Urupema, a temperatura chegou na casa dos 8 graus negativos na manhã desta terça-feira. Nos termômetros, o registro era de 7 graus negativos. Em Lages, a temperatura chegou na marca de 1 grau negativo, fazendo com que o cenário ficasse assim, branquinho, branquinho. Nem o gado no pasto escapou da geada. E em São Joaquim, a mínima foi de 4 graus negativos. Uma boa pedida para quem estava pela região esperando para ver esse lindo cenário. É muito frio mesmo. E a geada transformou a paisagem das plantações no interior de Videira. A temperatura marcou 3,3 graus negativos, de acordo com a estação meteorológica da EPAGRE. E a massa de ar polar começa a se deslocar para o oceano, mas ainda influencia no tempo em Santa Catarina. Detalhes na previsão do Band Cidade. A quarta-feira vai ser estável, com mais nuvens e nevoeiros ao amanhecer, especialmente no meio-oeste e no norte do estado. Ao longo do dia, predomínio de sol em Santa Catarina. As temperaturas vão estar baixas na madrugada e amanhecer com geada nas áreas altas do oeste e da serra. Durante a quarta-feira, termômetros em elevação. Em Florianópolis, mínima de 7 e máxima de 21 graus. Em Joinville, mínima de 8 e máxima de 22. Em Urubici, variação entre 1 e 20. E em Chapecó, mínima de 4 e máxima de 20 graus. Bom, no Alto Vale é cada vez maior o número de motoristas que ficam no prejuízo por causa da buraqueira, é isso mesmo, na BR-470. Mas é possível entrar com ação judicial para ressarcimento de danos. Quem usa a BR-470 sabe o drama que é enfrentar a rodovia cheia de buracos. Os motoristas até tentam desviar, mas nem sempre conseguem evitar o prejuízo, como o que teve o Alex. Perto da cidade de Apiúna, infelizmente caí dentro de um buraco às 10 horas da noite, num lugar escuro, sem acostamento, acarretando para mim, naquele conserto, uma despesa de R$600. Quem, assim como o Alex, teve prejuízo por causa dos buracos na rodovia, pode acionar judicialmente o DENIT para o ressarcimento dos danos. Esta advogada explica que o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência e provar, através de fotos, o estrago. O interessante seria que a pessoa que foi prejudicada fizesse imagens do local do acidente, do local do dano, né? Todo mundo hoje tem um celular, então acho que é bem fácil fazer isso. Interessante também fazer um boletim de ocorrência e, se tiver alguma pessoa passando, que viu, que possa pegar o contato da pessoa que venha precisar, tem o contato da pessoa de testemunha. As ações contra o DENIT tramitam na Justiça Federal. Caso o prejuízo tenha ocorrido numa rodovia estadual, a ação na Justiça é contra o Estado. Se for em via urbana, o processo corre contra o município, também na Justiça Estadual. Mas os passos são os mesmos: boletim de ocorrência, provas com imagens e orçamentos para o conserto. Pode variar de 1 mês até 1 ano, 2, isso vai depender muito da velocidade do judiciário. Já o prazo prescricional, que nós chamamos, que é o prazo que a pessoa tem para ingressar com a ação, é de 5 anos contados a partir da data do dano. Tá? Então, a partir da data do dano, ela tem 5 anos para entrar com a ação. A seguir no Band Cidade, luto na comunicação catarinense com a morte de Evandro Saad. E veja também, Hemocentro de Santa Catarina, Hemos, que completa 34 anos de história. Detalhes daqui a pouco, a gente volta já. Band Cidade. Oferecimento